Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora ao vivo em mais um webinar do INSPER. Esse webinar é muito particularmente interessante para mim. Eu estou com pessoas que eu gosto muito e eu vou mediar. Meu nome é Regina Madaloso, eu sou professora associada do INSPER, faço pesquisa na área de mercado de trabalho, em especial mulheres. E para esse webinar que a gente vai apresentar a versão curta do documentário Como Ela Faz, eu tenho pessoas muito legais, muito próximas a mim, que vão participar. O primeiro deles é o Silvio Rocha. Olá, Silvio. Boa tarde a todos, tudo bem? O Silvio é administrador, ele é sócio-diretor da Tocha Filmes e ele é o produtor do documentário Como Ela Faz. Depois de 20 anos no mundo corporativo, o Silvio se lançou na produção de conteúdos audiovisuais ligados às questões socioambientais. Tenho minha grande colega e amiga, Bruna Arruda. Oi, Bruna. Olá, pessoal, tudo bem? A Bruna é engenheira química, ela tem mestrado em engenharia mecânica e ela faz doutorado em engenharia química na Unicamp. A Bruna é professora no INSPER de Química Tecnológica e Ambiental na engenharia mecatrônica. A Bruna também é embaixadora da engenharia do INSPER e ela faz parte tanto da comissão de diversidade da nossa escola, como do coletivo Raposas Negras. O nosso terceiro convidado é o Rodrigo Viana. Boa tarde a todas e todos, um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo e eu já estamos juntos nessa caminhada de estudo e de divulgadores das questões de mulheres na liderança há bastante tempo. O Rodrigo é administrador de empresas com 20 anos de experiência profissional. Em 2004, ele migrou para o segmento de Executive Search, liderando grandes equipes em multinacionais de recrutamento. Atualmente, ele é sócio fundador da Thalensis Group, onde ele trabalhou por 6 anos à frente da operação de São Paulo. E há 3 anos, ele é o CEO da Mapit, a empresa do grupo voltada para o recrutamento de profissionais em início de carreira. Desde 2007, o Rodrigo está envolvido no debate do tema de liderança feminina e da presença das mulheres nas empresas, sendo um dos cofundadores da Aliança para o Empoderamento da Mulher e membro aliado do programa Ganha-Ganho da ONU Mulheres do Brasil. E por último, e não menos importante, a gente tem a Carol. A Carol está no mudo ainda. Pronto, agora eu estou com voz, desculpem. Oi, gente, valeu. Eu conheci a Carol nesse tempo que a gente está trabalhando com essa ideia do documentário em si, mas a Carol é mestre em antropologia social pela USP, é bacharel em marketing pela FGV. Há 27 anos, ela atua na área de planejamento estratégico, estudos de mercado e etnográficos. Atualmente, ela tem a Rocha Atelier Marcas e Antropologia, que é uma consultoria que une o marketing com a antropologia. Ela contribuiu para a fundação do Movimento Mulher 360 e participou na idealização e na codireção do documentário Como Ela Faz, que nós vamos ver hoje. Então, em seguida, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do INSPER, vou passar a palavra para o Silvio e a gente passa a versão curta do documentário, que é o que a gente vai debater hoje. Então, esse é o webinar Como Ela Faz, de equidade de gênero no mundo do trabalho. E eu queria contar para vocês um pouquinho o que é o INSPER. O INSPER é uma instituição de ensino superior e de pesquisa que não tem fins lucrativos. Ser sem fins lucrativos significa que nós revertemos todo o nosso resultado operacional para a realização da missão, que é ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento. Nós temos diversas frentes e alguns números que achamos interessante compartilhar com vocês, é que em 2019 nós tivemos mais de 7.000 alunos nos cursos de curta duração, mais de 6.000 alunos nos cursos de longa duração,
nós temos mais de 20 mil alunos, temos 263 bolsas, 30 organizações estudantis, mais de 90 parcerias internacionais, e temos uma doação de fundos de bolsas de mais de 13 milhões de reais. O nosso perfil de escola abrange todos os níveis que a gente pode imaginar de formação pessoal de profissionais, desde a graduação, nos cursos de administração, economia, engenharia de computação, mecatrônica e mecânica. Nós temos cursos de educação executiva de curta e média duração e também cursos customizados para as empresas. Temos a pós-graduação Lato Sensu, com MBAs, com programas avançados, com certificates, e a pós-graduação Stricto Sensu, com 3 mestrados profissionais, Economia, Administração e Gestão Pública, e o doutorado em Economia também. Uma coisa interessante do nosso perfil é o nosso... Desculpa, pessoal, eu achei que vocês estavam vendo a minha tela e minha tela não está compartilhada. Acabaram de me avisar. Vou tentar compartilhar agora. Alguém consegue me avisar se está compartilhada? Sim. Beleza, então vou seguir daqui. Nós temos bolsas de estudo na graduação, e esse é um fator super importante para nós de inclusão. Dentro do INSPER, a gente acredita que quem tem talento e quer estudar com a gente deve ter condições de poder estudar conosco. Então, independente da renda ou do patrimônio, desde 2004 nós estamos com um programa de bolsas. Em 2020, nós tivemos mais de 300 alunos que já se formaram conosco, e nós temos 263 alunos que são bolsistas em formação. Alguns deles são bolsistas em tempo integral, com toda a faculdade paga, outros bolsa parcial. 12% do total dos nossos alunos de graduação são bolsistas. E eu convido quem está assistindo esse webinar para acessar o nosso site de doação, para quem puder contribuir com esse, que é um programa super caro para todos nós do INSPER. E, por fim, eu quero convidar vocês a mandarem perguntas pelo YouTube. Eu vou estar acompanhando e passando a pergunta para os nossos convidados. E quero convidar agora para falar o Silvio para apresentar o documentário para a gente. Boa tarde, Silvio. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Regina. Para mim é um prazer especial poder estar dividindo um pedaço do nosso trabalho, né, uma versão curta de 22 minutos de um documentário, num tema que, né, só fez ficar um pouco mais discutido, né, ou seja, toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, a gente vê que as questões relacionadas à mulher no ambiente de trabalho, no mundo corporativo ou no empreendedorismo, se viram aí acirradas, as dificuldades todas que já vamos mencionar no documentário, se colocaram ainda mais difíceis agora com essa crise que a gente enfrenta. Esse projeto ele começou já faz alguns anos, com a Carol, foi a primeira pessoa que eu tive esse insight de poder comentar e fazer um documentário sobre a questão da mulher no mundo do trabalho, né, de todas as dificuldades que elas encontram, e o trabalho é um trabalho investigativo, né. Com a Carol a gente começou a fazer toda uma articulação com instituições que têm hoje, de fato, o domínio desse tema, né, principalmente começamos pela ONU Mulheres, o Instituto Ethos, né, a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, e o Movimento Mulher 360, ou seja, essas 4 instituições, organizações foram os pilares para a gente começar a abordar um tema tão complexo que precisava ter o apoio de instituições dessa envergadura. E a Carol, como antropóloga, ela sempre me perguntava, pô, Silvio, a gente não vai fazer uma pesquisa para o nosso documentário? E, puxa, realmente não conseguia responder essa pergunta da Carol de uma maneira objetiva, e foi quando eu conheci a Talences, o Rodrigo, a Carla, né, e conheci aí a Regina e o INSPER, e a profundidade da pesquisa Panorama Mulher,
que se incorporou ao conteúdo desse documentário. Então, como eu falava, fazer um documentário ele é um trabalho bastante investigativo, ou seja, depende muito da curiosidade e da vontade de aprender de todas as pessoas que estão envolvidas nele. Então, acho que esse projeto hoje, que a gente vai ver os 22 minutos, ele tem muito disso, de um aprendizado constante. A gente imagina fazer esse lançamento do longa-metragem mais no final do ano, a gente já tem um corte praticamente fechado de 75 minutos desse projeto, e a gente está em discussões aí com o nosso possível exibidor aí, que espero ter novidades em breve para poder anunciar todos esse cronograma. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade aqui do INSPER, né, Regina, pelo convite, e a todos que estão na mesa. Espero que vocês gostem desse primeiro corte, tá bom? Vamos soltar aí, por favor, o vídeo. Claro que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, isso já está provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, CEOs, atletas, militares. Cuida da rotina. Houve uma evolução. Apesar dessa evolução, nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho. Conhecida receita. O universo, para mim, é tudo, né? Nós somos parte do universo, tudo, né? A gente. Eu, desde pequena, eu queria ser astrônoma. Eu tenho que ver o sol nascer de pé no terreiro fazendo alguma coisa, né? Se é 24 horas, eu acho que 10 eu durmo, descanso e 14 eu trabalho. Eu me criei nesse lugar da mulher, e na cozinha, um lugar de mulher onde ela quiser. As pessoas esquecem um pouco de história. A minha mãe não podia ter conta em banco, minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Você quer 1 quilo de polpa, né? É. A gente tem uma responsabilidade muito grande para que a vida doméstica seja muito bem gerenciada por uma mulher. Há uma perversidade na construção da sociedade capitalista, que é a divisão sexual e racial do trabalho. As mulheres sempre trabalham e esse trabalho é naturalizado, é como se não fosse um trabalho, não é remunerado, não é reconhecido e, no entanto, ele é fundamental para a sustentação dessa sociedade, porque ninguém sai de casa sem algum trabalho doméstico feito antes por alguém, geralmente uma mulher. Fala tchau, Tabiso. Venho de uma família de mulheres negras, fui educada por bisavó, por avó, por mãe. Aí depois veio eu e minha filha, então são 5 gerações de mulheres. E do ponto de vista da minha casa era isso, uma família de muito trabalho. Isso te toma horas, tanto que quando a gente olha a tabela do IBGE, que mostra o número de horas trabalhadas no trabalho remunerado, produtivo, número de horas trabalhadas no que se chama de trabalho reprodutivo, que é o do cuidado, as mulheres trabalham mais horas por semana do que os homens e têm menos tempo disponível
para realmente a atividade econômica tradicional. Você assistiu o jornal? Tem coisas importantes. Eu tinha uma infância maravilhosa. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui criada igual a eles. E em casa todo mundo era tratado igual. Todo mundo arrumava a casa, todo mundo lavava a louça, todo mundo cozinhava. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu achava que o mundo era assim. Então, demorei muito tempo para perceber que, cara, o mundo não é igual para todo mundo. A nossa remuneração é menor, nossa ascensão na carreira é menor, a nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível. Bom, eu sempre gostei de futebol, não tinha outra coisa que eu quisesse assim, fazer. Aquela época era complicado a aceitação de uma menina estar jogando futebol no meio dos meninos. Eu acredito que hoje melhorou um pouco. Salarial também melhorou um pouco. R$300, R$600, eu estava jogando final de Olimpíada, eu era artilheira da Olimpíada e eu ganhava isso. Minha mãe ainda fala, filha, acho que se você fosse homem você estava rica. Eu falei, mãe, eu tenho certeza disso. Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco. Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre. E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco. Que mecanismo social é esse que coloca mulheres negras numa posição sempre de subalternidade? Não tem como a gente negar que 300 anos de escravidão ainda gerem impactos na sociedade brasileira. Gera impactos. Eita, que sono gostoso. Eu trabalho de doméstica desde os 22 anos. Tenho 4 filhas. Não pode pôr no da mamãe. Eu me sinto bem assim, sabe? Poder saber que eu posso fazer as coisas com as minhas filhas porque eu trabalhei e eu tenho dinheiro para isso. Eu quero que elas também façam diferente. Para elas, o melhor. Tchau. Até mais tarde. As pessoas falam que essa profissão é uma profissão como qualquer outra, né? Mas eu tenho 34 anos e nunca vi ninguém desejando que o filho fosse empregado doméstico. Tipo, eu tô pagando escola cara, tô investindo, porque quando ele crescer, ele vai saber lavar a louça direito, vai saber secar o banheiro. Se é uma profissão como qualquer outra, deveria ter esse tipo de discurso, né? E não tem. Aquele espaço de subjugação do trabalho doméstico que a mulher branca lutou anos para se livrar, é uma bandeira histórica do feminismo no mundo, sobrou para as mulheres negras, que foi o primeiro lugar que elas ocuparam com o fim da escravidão. Foi o trabalho doméstico, porque foi quando as mulheres brancas vão para o mercado de trabalho, essa lacuna ficou, as mulheres negras ocuparam. Então não dá para discutir igualdade de gênero sem que a gente discuta a questão racial. Não é vergonha nenhuma, né, servir. Minha mãe foi empregada doméstica. A questão é que as pessoas só veem a gente nesse lugar. Então pensar o lugar de fala é sobretudo pensar quais foram essas construções sociais que criaram esses lugares sociais e que fazem com que a gente, até hoje, acredite ou ache que uma mulher como eu não pode fazer filosofia. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na minha... Eu sou sócia fundadora e estou enquanto CEO do movimento Black Money, que é um hub de inovação para a autonomia da população negra no Brasil e no mundo através da tecnologia. Nós atuamos em 3 frentes: comunicação, educação e serviços financeiros. Chegou rapidinho, viu, a nossa pretinha? Chegou? Chegou, tá todo mundo... A gente brinca, né? Tá todo mundo de olho na pretinha. Do ponto de vista da trajetória das mulheres negras, a gente também conseguiu muitos saltos. Hoje nós estamos nas universidades, nós estamos na área jurídica, no direito, nós estamos no campo de formuladoras de políticas públicas, né, da política institucional, mas ao mesmo tempo nós somos a maioria na base da pirâmide social. A equidade, ela vem desse lugar de reconhecer esse ponto de partida e trazer ações desiguais para poder corrigir, entendeu? A gente está falando de desigualdade social. Então, a equidade é garantir que a gente tenha meios
para reparar esses danos que foram causados. O lugar mais potente para a gente resolver isso, eu acredito que seja a educação. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira. Eu sou a Jéssica, eu moro com a minha mãe e com as minhas 3 irmãs. Sou estudante, faço enfermagem. Muita responsabilidade sendo irmã mais velha, é bem difícil. E tenho que estudar. E tenho que trabalhar, então é bem puxado, às vezes é muito cansativo. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo. Está decretada a Lei Áurea. Então a gente precisa pensar em políticas onde a gente consiga sanar esses problemas. A sensação que eu tenho é que a educação ela te possibilita quebrar as paredes que estão ao redor da gente mesmo, vislumbrar outra possibilidade, vislumbrar um futuro. Agora tem 2 comissões ao mesmo tempo, que eu vou correr para dar presença nas 2, mas eu vou priorizar acompanhar de educação. Minha missão de vida é levar mais mulheres para a política. E eu tenho a plena consciência que só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. A igualdade de gênero ela é bem complexa, né? Um dos aspectos mais complicados diz respeito à questão da maternidade. Haja o que houver, tem 1 ano na vida de uma mulher que a reprodução atravessa o corpo dela. Isso não tem paralelo para os homens. Tem que ajudar sua mãe, Caralho. Você parece com sua mãe, rapaz. Ser mãe e ser trabalhadora é muito cruel. Querem que você seja um profissional exemplar, o melhor do mercado, só que eles não entendem que você é mãe. Pra ela trocar neném. Porpério foi a pior fase da minha vida, eu tive depressão pós-parto, né? Eu senti que eu perdi esses 4 meses, porque eu não amava o Benjamin. Eu olhava pra ele e eu pensava, eu não amo esse bebê, o que eu vou fazer com ele? Eu comecei a fazer a terapia, aí que eu comecei a melhorar, eu falei, poxa, agora eu vou voltar a trabalhar? Então aí que eu decidi ficar em casa com ele. Eu fiquei com o Benjamin até ele ter 11 meses. O Gustavo parece que ele queria também estar em casa, né? E ele decidiu ficar em casa pra ter mais tempo com o Benjamin e pra desenvolver o projeto da empresa dele. Aí eu pedi pra voltar pra casa Ângela e o Gustavo é quem fica com ele nos dias que eu tô de plantão. Então ele consegue conciliar. A gente trabalha o dia eu trabalho e ele fica com o Benjamin, e no outro dia eu fico com o Benjamin e ele trabalha. Incentivar mais homens, seja no cuidado com os filhos pequenos, fazendo sua parte, seja no seu cuidado com a casa, uma série de coisas, é algo crucial. É desconstruir essa visão machista, patriarcal, de que a responsabilidade da criação dos filhos é da mulher. Também é necessário que ele fique com o filho dele para que eu também, né, alcance aí os meus objetivos em outras áreas. Não é justo os homens terem 5 dias no Brasil de licença paternidade, enquanto nós mulheres temos de 4 a 6 meses de licença maternidade. Como que a gente talvez permita modelos diferentes da creche tradicional? Então, eu acho que essa é uma questão bastante prática, mas ainda que não venha como política pública, a gente tem visto algumas empresas fazerem a conta e dizer, dá para encarar isso, né? Empresas que já estão adotando licença maternidade e paternidade equivalente já mostram uma promoção maior das mulheres em cargos de gerência e cargos mais representativos. Pensar em igualdade de gênero, inclusão da mulher, não é pensar em inclusão da mulher, mas das mulheres. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, todos têm a mesma voz, o mesmo peso. Nós temos várias gerações diferentes e aumenta a dificuldade, porque pessoas acima de 40 anos no mercado de trabalho, a exclusão é muito grande. Pessoas trans, então, essa dificuldade só se soma. Se for trans negra, pior ainda essa dificuldade. Então, é muito importante a gente reconhecer a diversidade dentro da diversidade que nós somos. Então, hoje em dia, eu dedico 50% da minha vida para o Transemprego, né, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans, né, que eu milito desde 18 anos de idade. Então, eu conhecia várias pessoas com várias competências, com graduações, mestrados,
doutorados e que não conseguiam inserção no mercado de trabalho por conta de ser trans. A gente está fazendo história, porque a gente está propondo a construção de valores e de perspectivas que não eram repensados, que estavam dados. Porque trabalhando numa empresa que a gente se sente livre e feliz para sermos quem somos, a gente consegue, de uma forma, produzir melhor, ter um resultado tanto para a empresa como para a nossa vida. Quando você tem empresas que apostam na questão da equidade de gênero em programas de empoderamento feminino, você tem 23% mais mulheres em cargos de liderança. Então a grande provocação é como cada empresa consegue ajustar junto do seu sponsorship essas atuações, essas campanhas mesmo de incluir com desenvolvimento. E por que as empresas começaram a se atentar para essa questão de gênero? Foi um momento onde as consultorias globais começaram a discutir o tema de forma muito profunda e começaram a entregar business cases e pesquisas mostrando que equidade de gênero na liderança faz diferença, é um diferencial competitivo para o negócio. Ser da maneira que a gente é, com as cores que a gente tem, com a maneira que a gente se veste, com as nossas impressões, é isso que a gente precisa levar. Não mudem o jeito que vocês são em função de coisa nenhuma, porque essa é a nossa maior conquista. Eu mesma, hoje em dia, que trabalho aí com quase 400 empresas, eu falo, gente, eu conto nos dedos de 2 mãos as empresas que verdadeiramente eu gostaria de trabalhar e que fazem na prática aquilo que dizem na teoria fazer. Tem que pensar nisso 24 horas por dia, em todas as relações. Não adianta você, e eu acho que isso também acontece também. A pessoa vai trabalhar lá no trabalho, ela veste a capinha da diversidade, né? Sai na rua, esquece tudo que fala, esquece o discurso, né? Isso também é super perigoso. É fundamental que o mercado de trabalho parta desse entendimento, porque senão a diversidade vira apenas um discurso festivo para dizer que está incluindo, e aí a pergunta que não quer calar é essa diversidade que a gente quer? Não. Porque ela não mudou as estruturas entre quem manda e quem obedece. E acho que cabe nós, líderes, realmente convidarmos para essa conversa, né, e puxarmos a integração, tanto na empresa como na sociedade, porque tem muito a somar. E se a gente deixar passar, se a gente continuar olhando de fora, sem realmente ser accountable, responsável por isso, a gente vai perder o bonde. Um tempo atrás diziam muito: vai levar um tempo. Daqui a um tempo nós teremos mulheres representadas nas diretorias e nas presidências das empresas. Mas os diretores e os presidentes de empresa hoje em dia, vários diretores têm menos de 40 anos. Nós temos presidentes de empresas entre 40 e 50 anos de idade. Por que essas mulheres não estão lá? Então me parece que agora a gente descobriu que não é só uma questão de tempo. O importante é a nossa presença é uma denúncia constante, já que nós somos minoria, num universo onde nós somos maioria da população brasileira. Por que não ter uma representação paritária nesse sentido, né, de homens e mulheres? E se você olhar para a questão étnica, né, negro e indígena, você vai ver que essa representação ela é pequena, mas ela é de tão forte denúncia que ela incomoda. A nossa luta é por liberdade, é muito diferente da luta deles. A nossa luta é por liberdade. A gente estando livre, a Mãe Terra também está livre. Pela Bisa que não pôde falar. Da receita, quem não sem dor. Eu sou a minha Bisa, eu sou a minha avó, eu sou minha mãe, eu sou minha filha. E nós somos todas essas, né? Essas guerreiras todas. E vamos continuar. Há um movimento da sociedade para falar sobre equidade, para falar sobre a representatividade, para falar sobre a questão da inclusão de mulheres. Mas quando você vai olhar os números, você não vê esses números refletidos. E que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Conversar sobre isso, pensar, refletir, começar a ampliar horizontes para que essa mudança de mentalidade não tenha que demorar séculos. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Aí tá
tava explicando, vai ser gravado, câmera e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu já fiquei imaginando lá em casa. Eu falei, meu Deus, a gente vai ser gravada, vai ser boa coisa. Só que aí, eu cheguei aqui na escola, aí eu observei que quem tá com as câmeras, quem tá com esses microfones assim, é mulher. É tudo mulher. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quebrou totalmente as minhas expectativas, porque eu achava que ia ser, tipo, o grupo aqui normal do jeito que tá, só que uma ou outra mulher segurando, exemplo, se tivesse ainda mulher, tipo, pegando uma água, assim, ou fazendo esse tipo de coisa, porque geralmente eu vejo nos filmes, nessas coisas, acompanho, geralmente a mulher tá fazendo isso. Então eu fiquei muito feliz ao ver, tipo, as mulheres segurando os microfones explicamente. Eu falei, gente do céu, essas mulheres top demais! E a vida reinventar e o homem não me define, minha casa não me define, minha casa não me define, eu sou meu próprio lar. O homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Bom, depois de ver o curta, acho que Carol e o Silvio nunca tinham me visto ver essa parte assim ao vivo. Para mim é extremamente emocionante, porque fala dos lugares de mulheres. Eu me vejo na fala de várias delas e eu vejo quão diferente e o que nos aproxima em ser mulher. A fala das meninas no final, onde a menina fala sobre o modelo, onde ela diz, eu não esperava que tivesse mulheres aqui gravando, eu sempre vi em filme que as mulheres levavam um copo d'água. Eu acho que fala muito sobre diversos assuntos que a gente discutiu antes desse webinar, e eu queria chamar a Bruna para contar um pouquinho para a gente o que esse documentário te toca, Bruna, e onde é que você vê a importância de a gente tocar nesse assunto no momento atual? Bom, boa tarde de novo a todos. Vários trechos, né, que foi comentado no filme me chamaram muito a atenção. Eu, desde pequena, eu queria ser engenheira, né, então eu queria ser engenheira e jogava futebol, por exemplo. Então isso 35 anos atrás, isso já era algo um pouco estranho, né? Por que ela está fazendo futebol, quer ser engenheira? Então já tinha aquele olhar um pouco mais de reprovação para mim. Então eu acho que eu já fui acostumando, de certa forma, com esse olhar, quando eu optei por fazer engenharia, né? Eu fiz engenharia química, que é um curso que não tem tantos, assim, até um pouco similar a quantidade de homens e quantidade de mulheres, mas quando eu fui fazer o mestrado em engenharia mecânica foi que eu comecei a sentir mais
essa questão de ser mulher, e não só ser mulher, né, porque eu entro aí numa intersecção de ser mulher e ser negra também. Então, no mestrado, eu percebia que eu era a única mulher, então, nos trabalhos em grupo, eu já percebia que os alunos, os meninos se reuniam entre eles, eu ficava de fora do grupo. Então, eu via que eles tinham a dificuldade de entender que uma mulher poderia fazer um mestrado em engenharia mecânica, né? Até hoje, nesses cursos mecânica, o curso que eu dou aula no INSPER também, computação, esses cursos um pouco mais com viés tecnológico, a quantidade de mulheres, ela é muito pequena, porque a mulher acaba não se vendo capaz de entrar nesse curso. Eu falo isso por mim, porque inúmeras vezes no curso de engenharia mecânica, quando eu fiz o mestrado, eu pensei em desistir. Eu achei que aquilo não era para mim, então que eu não estava inserida naquele contexto, então eu tinha que estudar muito mais do que todo mundo da turma, eu tinha que demonstrar muito mais trabalho para eu ser aceita naquele grupo de homens que fazia, por exemplo, o mestrado em engenharia mecânica. Tanto é que eu fui a primeira mulher mestre em engenharia mecânica da Universidade Estadual de Maringá, onde eu fiz o mestrado. Daí fui para o doutorado e também tive 10 anos de indústria também. Esses 10 anos de indústria, eu senti também na pele a diferença de um tratamento de uma mulher e de um homem, por exemplo, né? Então, quando chegam para perguntar, já chegam quem é o engenheiro responsável, né? Então, porque eles não podem ver uma mulher como sendo a engenheira responsável, né? Então, sempre que eu estava numa sala, eu posso falar com o engenheiro responsável? Eu perguntava para mim como se eu fosse ele, de repente, uma secretária, ou de repente uma engenheira assistente, não sei, nunca perguntavam, nunca olhavam para mim com o olhar de ser uma engenheira, né? Então, tudo isso sempre machucou muito, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos, mas eu sempre percebi que existia essa diferença. Até num comentário, por exemplo, um engenheiro, né, um colega meu, um dia a gente fez uma coisa, a gente falou a mesma tarefa para as pessoas que eram subordinadas da nossa equipe, a gente falou a mesma tarefa. Quando ele falou, teve uma reação diferente de quando eu falei. Então, a gente sente que o nosso poder de fala, ele muitas vezes não é igual ao do homem, né? Então, hoje é falado muito que muitas pessoas ainda insistem na ideia dessa igualdade e ela não é real, ela não é existente. Para quem é mulher sabe esse peso de você ter que se esforçar muito mais para poder ser valorizada, para poder ser reconhecida, né? Então, eu vejo também uma dificuldade, né? Assim, estou contando minha experiência para falar um pouco depois do projeto que a gente tem no INSPER. Então, eu vejo a dificuldade, muitas vezes, das pessoas associarem uma mulher, principalmente ainda uma mulher negra, como uma engenheira, ou uma professora de engenharia, né? Então, dar aula para engenharia mecatrônica, né? Até converso bastante com meus alunos, né? E eu estava questionando, perguntando para eles se eles tinham muitas professoras, eles falavam uma ou outra no curso de engenharia, ou a senhora foi nossa única professora negra de toda a vida, né? Não é nem só de graduação, vai afunilando aí para graduação e pós-graduação desde do início também. Então, teve todo esse contexto, né, toda essa dificuldade, né, e o tempo foi passando e as dificuldades, elas foram aparecendo, né, por mais que agora eu esteja fazendo mestrado, seja professora de ensino superior, fazendo doutorado, seja professora de ensino superior, essas dificuldades, elas ainda permanecem, né, então, várias vezes eu sou questionada, por exemplo, no prédio, por exemplo, eu desço no elevador, me perguntam o valor da diária da faxina, e eu moro no prédio, eu sou a única mulher negra no prédio, por exemplo. Então, quando você é a única mulher ou única mulher negra, que seja quando você é pioneira de algo, quando você é a primeira em algum lugar, você tem uma responsabilidade muito grande, mas você também se machuca, né? Eu sempre falo que é como se você quebrasse uma porta de vidro com suas mãos para poder entrar naquele ambiente, então todos os estilhaços caem em cima de você para as pessoas que vierem depois, elas conseguirem caminhar sem se machucar tanto. Então isso que me motiva bastante, para essas pessoas virem depois e não ser algo anormal, né, que isso seja normal, uma mulher na engenharia, uma mulher professora, né, todas essas questões. Então, motivada pela minha história de vida, por todas essas situações de ser mulher, engenheira, negra, todos esses desafios, né, quando eu entrei no INSPER há 3 anos atrás, isso também começou a ficar mais aguçado em mim, né, então por isso eu
tentei me envolver na comissão da diversidade, e nós criamos juntos também, eu e alguns alunos, e depois outros professores e colaboradores, né, até o coletivo Raposas Negras, que é um coletivo que quer promover a diversidade dentro do INSPER e de inclusão racial também, e a comissão de diversidade também a inclusão da mulher. Então nós temos vários desafios, né, aí pela frente, mas tem muita coisa que está dando certo, né, tem muita coisa na prospecção de novos alunos, por exemplo, e trazer esses alunos, e também manter esses alunos também. A gente fez alguns eventos, como a exposição de livros só de autoras negras, então muitas pessoas não sabiam, né, muitos alunos não conheciam autoras negras, né, então esse projeto, não só esse, outros que a gente veio desenvolvendo, foi muito importante, né, tem sido muito importante para a instituição, já que essa é uma das grandes prioridades, né, então o filme, ele retratou perfeitamente, eu conseguia sentir exatamente o que cada uma, né, das pessoas, né, das moças que estavam envolvidas estavam falando. Eu conseguia sentir na pele aquele olhar que só a gente sabe que vem pra gente, né, aquele olhar, aquela cobrança, a forma de você se vestir como mulher não é a mesma coisa que um homem se veste, né, então tem toda... Para a mulher, principalmente em áreas e com predominância, né, de homens, tem toda uma questão de se vestir, de se portar, de se comportar, que isso não tem para os homens, por exemplo. Um pouquinho, né? Eu acho fantástico, Bruna, quando você fala dessa experiência e traz para a gente todos esses ângulos diferentes que a gente tem, mesmo nós duas como professoras do INSPER e atuando como modelos para algumas alunas, mostrando o nosso trabalho e até as dificuldades que a gente teve para chegar onde a gente chegou, para tornar mais fácil a vida delas, né? Carol, eu queria te trazer para o assunto, para você contar para a gente como foi essa experiência na direção desse documentário, em entrar em contato com essas mulheres, com essas histórias, porque se para a gente é emocionante estar assistindo agora, eu me lembro quando você estava gravando, era emocionante estar falando também. Então, tem todo um olhar por detrás da câmera que a gente gostaria de entender como isso funcionou. É engraçado porque, assim, até hoje, né, Silvia, a gente assiste e dá emoção, assim, né, porque a gente fez esse mergulho, e eu acho que esse mergulho nessas histórias fez toda a diferença. O intuito de fazer esse documentário foi justamente esse, como dar vida para esses números, como dar vida com exemplos, porque muito já se fala, né, Regina, dessa história da equidade de gênero, muito já se fala que maior equidade no mundo do trabalho e em todas as outras esferas é fundamental, mas o que de fato está por trás disso? Por que ainda a gente teve muita evolução, né? A gente vê muito mais mulher, inclusive esse exemplo da Bruna é incrível, né? Porque é um exemplo de conquista e a gente espera ver cada vez mais essa ideia, mas ainda, vocês viram aquele dado, né, que a gente botou no documentário? Se continuar do jeito que a gente está, vão ser 59 anos ainda para a gente atingir a equidade aqui no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, Regina, assim, a trajetória do documentário foi uma trajetória de conhecimento e uma trajetória de muita surpresa também, porque quanto mais a gente aprofundava, mais a gente via que é realmente uma situação muito complexa que tem várias intersecções, né? São as interseccionalidades que a gente chama. Então, equidade de gênero de quem, na verdade? Que tipo de mulher? Porque, na verdade, a gente tem um monte de mulher, né? Então, a gente tem esse exemplo que a Bruna trouxe, que é super bonito, assim, de o quanto que foi uma superação e o quanto todo dia ela lida com essa questão de ser uma mulher negra, de ser uma professora numa área de exatas. Então, assim, a gente já tem uma questão aí que entra a questão étnica, que já é uma das questões, a gente tem uma outra questão que é a questão do preconceito mesmo, então não se costuma ver mulher na área de exatas, existe até movimentos lá fora e aqui no Brasil
de desde criança você começar a ensinar as mulheres, as pessoas que é muito normal você ver mulheres, né, desde na engenharia, a gente tem a nossa astrofísica que a gente tem no filme, né, que é do Ilha, a gente tem jogadora de futebol, então essa foi uma das ideias do documentário, trazer essa variedade e todas as interseccionalidades. A gente também quis, que foi uma coisa super importante, como a gente traz esse olhar, sendo, por exemplo, a gente formou uma equipe de mulheres para fazer o documentário, tem a Tati Vilela, que é a diretora, eu sou co-diretora, tem outro, era um grupo grande de mulheres, só que não tinha uma mulher negra na equipe. Então, como você consegue captar realmente tudo isso que a Bruna está contando para a gente e falar como dar vida para isso de uma forma que toque as pessoas, de uma forma que seja verdadeira e não seja mais um discurso que sai no jornal, né, uma coisa fria. Então, aí a gente chamou a Dai, que é uma outra co-diretora, que é uma moça que vem do cinema e é negra, então ela trouxe uma riqueza também muito grande, e as personagens, as pessoas que a gente trouxe para o documentário também retratando todas as outras questões, né, além dessa que a gente já falou da raça, a mulher trans, a Maitê, que aparece no documentário, também foi uma super aprendizado para nós, o quanto nas empresas ainda isso é um tabu, né, uma mulher homossexual, uma mulher que é trans, o quanto as portas são fechadas. A questão da maternidade é outra coisa muito forte, que a gente também quis trazer esse olhar de alguém que tem essa questão de vou ter um filho, vou ter filhos, como é que eu lido com isso? A gente sabe que muita gente é mandada embora ainda, inclusive foi até uma fala sua, Regina, de algumas entrevistas que a gente fez com você, que você fala o quanto ainda tem mulher que, quando vira mãe, o quanto ela é prejudicada de fato. Inclusive, uma coisa interessante, assim, para fechar o raciocínio, o próprio título do documentário, o nome, a gente acabou mudando ao longo desses aprendizados. Então, a gente falava em igualdade de gênero. Então, tudo era igualdade de gênero, aí um dia a gente falou, não é igualdade de gênero. São pessoas muito diferentes, o gênero ele determina questões diferentes, inclusive biológicas, né? No homem não tem a questão da gravidez, a questão da reprodução, embora, óbvio, ele tenha que participar cada vez mais, mas aí a gente falou, não, o certo é equidade de gênero, a gente aprendeu isso, inclusive, com especialistas que a gente falou, e a palavra equidade pressupõe que são mundos muito diferentes, existem questões muito específicas por você ser uma mulher no mercado de trabalho, então como você vai fazer para corrigir esse gap? Então, para você gerar uma equidade, não uma igualdade, porque nunca vai ser igual. Então, é um pouquinho aí dos bastidores de como foi feito e como a gente pensou esse documentário, trazendo toda essa riqueza das intersecções que pautam esse mundo. Carol, é incrível ver isso, e aí eu me dou conta, e quero chamar o Viana para me ajudar nisso, do como ainda é importante que a gente esteja atento às questões da questão de gênero, da questão étnica, como vocês, apesar de estarem montando um documentário super preocupados com a inclusão, se deram conta que estava faltando uma mulher representante de um grupo étnico que não estava contemplado. E, Rodrigo, acho que você pode falar muito melhor sobre isso, sobre como as empresas estão se dando conta e como elas estão trabalhando para fazer com que essa inclusão seja efetiva, que ela seja permanente, que não seja uma questão só de mostrar que eu estou incluindo por um certo momento, mas que realmente as mulheres tenham as condições de equidade no mercado de trabalho, como a Carol falou. Bom, Rê, você participou junto conosco dessa pesquisa, né? Boa tarde a todas e todos. Eu também não quero encher de números esse bate-papo aqui, porque eu acho que o bate-papo está muito rico, mas eu queria trazer algumas ideias, pelo menos para fomentar melhor a nossa discussão aqui, e trazer um pouco de embasamento para tudo isso que tem sido dito pelas histórias da Bruna, pelo que a Carol comentou, e naturalmente pelo documentário também. Então, para apresentar um pouco da pesquisa, né, nós estamos no terceiro ano, na terceira edição da pesquisa em 2019, na verdade, concretizamos um sonho seu, Regina, junto com o Luiz, meu sócio, e comigo e com a Carla, que também estamos
há muito tempo já ligados ao tema de empoderamento feminino, de construir de fato uma pesquisa com todo o embasamento acadêmico do INSPER e todo o conhecimento seu nessa pauta para poder fomentar a discussão, né, trazer a discussão para um outro nível da organização. Sair muitas vezes da base da organização, onde hoje, em muitas delas, não é um problema a questão de equidade, você tem homens e mulheres, hoje até mais mulheres do que homens ingressando nas organizações no começo de carreira, mas à medida que a pirâmide vai afunilando, né, que a pirâmide vai se tornando, vai subindo, vai chegando no topo, a gente sabe que esses números estão cada vez menores em relação às mulheres. Então, a gente quis, de fato, trazer essa pesquisa com empresas de pequeno, médio e grande porte, para fomentar a discussão e para mostrar, de fato, em que estágio estamos desses quase 56 anos, ou 50 e poucos anos que a Carol comentou, que eram 80 quando eu comecei na discussão em 2007, hoje já se fala em mais de 50, mas a gente quer reduzir para muitos poucos anos aí, a questão de equidade de gênero no mercado. Foram 532 empresas respondentes nessa terceira pesquisa agora de 2019, e eu queria trazer para vocês alguns dados importantes para a gente trazer e para refletir também sobre essa discussão. O primeiro deles é que 13% das empresas respondentes da pesquisa são presididas por mulheres. Né, desse número você tem aí quase 87% de empresas que ainda são presididas por homens, né, o que dá um desbalanceamento muito grande. Como eu disse para vocês, à medida que você vai descendo na pirâmide, você consegue encontrar um universo maior de mulheres. Né? Então, se fala hoje em 23% de mulheres em vice-presidência, 26% de mulheres em cargo de diretoria, e quando se trata de conselho, que é um cargo muito importante e influente nas organizações hoje que tem um conselho consultivo, você começa a perceber a diferença do crescimento desses números que falava-se em 10% em 2017, e hoje a gente já está falando em 16%. Então, de 10% para 16%, um crescimento importante na questão de conselho. Eu queria trazer também uma curiosidade para tratar um pouco da questão, como a Regina comentou, de raça, né, nessa pesquisa. A gente tentou, ao longo da primeira versão da pesquisa em 2017, trazer um recorte para falar de remuneração, que é um dado muito importante que vem no documentário. Acho que a própria Regina trouxe que as mulheres ganham realmente menos do que os homens e trouxe os números em relação a isso. Nós tentamos na primeira versão da pesquisa falar de remuneração e a gente percebeu que as empresas em um dado momento não respondiam mais à pesquisa. Então a gente teve que abortar a questão de remuneração naquela pesquisa para poder ter um universo maior de empresas respondentes. Na segunda edição a gente entrou com um recorte de raça, né? E depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui. No recorte de raça, na segunda edição, muitas empresas também deixavam de responder à pesquisa. Né? Então, a gente começa a perceber, através de um tracking que a gente fez na pesquisa, de que as empresas se furtavam de levar informação em relação à raça, em relação a salário, para talvez não ficar tão chamativa essa diferença. Nós conseguimos um recorte que mostra que hoje 95% das empresas da pesquisa são presididas por homens ou mulheres brancas. Né? Você tem aí 5% de empresas são presididas por homens e mulheres negras, e o que acontece é que apenas 1% por mulheres deste número, apenas 1%. Né? Em grande parte delas, né, Regina, é um recorte de empresas de pequeno porte, o que denota, talvez indique, que grande parte dessas empresas são formadas por empreendedoras, né, que se formaram aí, que criaram a sua pequena empresa e acabaram se tornando o presidente delas próprias, né. Então, esse é um outro dado que nos chama muito a atenção na pesquisa, e quando você vai para o documentário e você começa a perceber as histórias, o espaço de fala, as oportunidades, fala-se muito também sobre a questão do ajuste dessa desigualdade, né, de você conseguir, de fato, desajustar através de programas, através de ações afirmativas, é onde a gente entende que é grande parte do caminho para você melhorar o número dessas organizações. Empresas que têm hoje o compromisso formal de empoderamento e ou igualdade de gênero, a probabilidade de uma mulher assumir um cargo de conselho é 20% maior, e contra 12% de empresas que não têm nenhum tipo de compromisso. E aí eu entro na questão de educação, principalmente, que é o papel das organizações e como eu enxergo elas. Você não desassocia mais a pessoa física da pessoa jurídica, né? Você, ainda mais com o que a gente vive hoje, com a pandemia, o home office, as pessoas estão cada vez mais se juntando em um único perfil, em uma única pessoa. Então fica muito difícil de você desassociar. Torna o papel da organização ainda mais importante na educação das pessoas.
Então, empresas que tenham compromisso, que tenham ações afirmativas de igualdade de gênero, de equidade de gênero principalmente, sem dúvida influenciam os seus colaboradores. A gente fala de empresas com 40, 50, 90 mil colaboradores no Brasil, o poder que essas empresas têm de influenciar as pessoas para que fora do ambiente de trabalho possam se tornar pessoas que apoiam a essa causa tão importante na nossa sociedade civil hoje. Participar da Panorama foi um desafio e uma realização de sonho ao mesmo tempo, né, Rodrigo? Valente, Carla, Rodrigo, a gente passou muito tempo montando a pesquisa e aprendendo junto comigo no INSPER. A gente tinha o professor Rinaldo Artes, que também colaborava desde o início, como a gente consegue fazer com que as empresas contem para nós esses números sem receio, para a gente conseguir entender o que está acontecendo de verdade no mercado de trabalho. Porque muitas das vezes que a gente escuta relatos, tem uma parte do relato que vem com uma certa motivação pessoal, que eu, por conhecer bastante o Rodrigo, eu sei que o Rodrigo tem uma motivação pessoal por detrás de estar trabalhando com essa questão de mulheres, ele entende a problemática, ele estuda essa problemática, e logo que eu fui apresentada para o Silvio, dentro desse contexto da Panorama ainda, vamos colocar alguma pergunta dentro da Panorama, para também poder usar no documentário, para ter mais dados primários no documentário. Fiquei pensando, o que é que faz o Silvio querer entrar nesse tema? Alguém que teve uma experiência no mercado executivo, um homem branco, o que te fez achar que esse era um tema interessante, Silvio? Obrigado, Regina, é uma pergunta que eu gosto bastante de responder, na verdade. Eu acho que quando eu me lancei, depois do mundo corporativo, a empreender no desenvolvimento de audiovisual, do conteúdo, eu percebi a força que tem hoje, né, o conteúdo audiovisual do ponto de vista de tocar as pessoas e provocar o que o Rodrigo falava há pouco, contribuir para a educação, para o engajamento. Então, os assuntos que eu tento abordar nos meus documentários, eles são assuntos que eu julgo assuntos importantes serem debatidos e não trazer só esse assunto para as pessoas que já conhecem o assunto e já praticam e já têm bastante conhecimento sobre ele. Acho que o desafio aqui é justamente criar um produto de entretenimento com um conteúdo bastante bem pautado, ou seja, que você consiga mostrar um documentário como esse para pessoas que talvez não sentariam para assistir um documentário sobre equidade de gênero, mas que, de repente, com a crise do futebol, olha que legal, um filme da crise, gosto de futebol, vou assistir. Ou seja, se pegue por alguma das atrações que possam estar envolvidas com esse documentário e acabem sendo expostas a essa conversa. Então, acho que o grande desafio que eu vejo é justamente procurar desenvolver temas e conteúdos ligados a temas que não sejam nem longe consenso ainda na nossa sociedade. E falando do ponto pessoal mesmo, eu tenho 2 filhas, ou seja, na minha família somos só homens, ou seja, são 4 meninos, então o universo feminino, para mim, ele estava muito distante e foi se aproximar quando eu já era muito mais velho, digamos, do ponto de vista, né, de adolescente para cima, entendeu? Então, quando você tem filhas, eu acho que isso também abre a perspectiva de você, mais maduro, poder refletir e perceber as grandes dificuldades que existem, né, por aí, para as mulheres especificamente. Então, acho que isso também é algo que me motiva muito, não só esse documentário especificamente que a gente fala das mulheres, né, mas quando você fala de desenvolvimento sustentável, de um planeta melhor, o que pode ser feito para deixar um legado um pouco mais em termos de sociedade mesmo. Então, acho que é por aí, Regina. É bacana isso, Silvio, que você traz sobre as filhas, porque existem alguns estudos acadêmicos que mostram que quando o CEO de uma empresa tem uma filha mulher, e essa filha mulher é a filha mais velha, ele é muito mais ligado à temática de ascensão das mulheres dentro da empresa e das questões de equidade de gênero na empresa. A gente só não pode dar de lição de casa para todos os CEOs terem uma filha mulher, mas
Poderia ser uma política. Funcionaria muito bem, pelo jeito. Eu vou passar agora para as perguntas de quem está assistindo a gente. Quem quiser mandar perguntas, pode mandando, eu estou recebendo, e aí eu vou repassando para os nossos convidados responderem. A primeira pergunta, vamos ver quem se dispõe de vocês a responder. A pergunta vem do Guilherme Gobato, do Diálogos Entre Nós, Diversidade e Inclusão. Como podemos avançar por licença parental no Brasil, a exemplo de anos-luz já em prática em países europeus, como na Suécia? Eu acho que eu posso começar, Rê, até porque eu tenho, até pelo meu papel aqui hoje em recrutamento, eu estou muito ligado a empresas e organizações, muitas delas que já adotam a licença paternidade estendida, né? A gente fala em empresas hoje com 4 a 6 meses de licença paternidade. Eu acho que o primeiro papel, não só da criação do processo em si, mas do engajamento das pessoas, né? Então, como acho que a Carol comentou e o próprio documentário comenta, tem uma questão fisiológica da mulher que ela acaba praticamente ficando 1 ano distante da organização. Acho que foi uma psicanalista no documentário que comentou isso, praticamente 1 ano fora da posição a partir do momento que ela tem filho, né, o filho. Então, no caso do homem, não, ele não tem essa sensação, apesar, como a Carol comentou, do envolvimento atual dos homens em relação a essa participação nas casas, da criação dos filhos e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo, na verdade, não é só o programa em si, mas é o engajamento e o exemplo. Não adianta você, e isso a Aliança nos ensinou muito, né, Regina, não adianta você criar um programa de diversidade, um programa de equidade de gênero na empresa, se o topo da organização não se envolve, não se engaja e não dá o exemplo. Então, muitas vezes, você tem uma licença parental na companhia, mas o CEO daquela companhia não tira a licença. Ele permanece 10 dias, eventualmente, em casa com o filho recém-nascido, retorna para a sua posição e continua trabalhando normalmente. Então, como é que o diretor, como é que o gerente, como é que o coordenador daquela empresa, sabendo daquela postura e do exemplo que aquele CEO exerce, vai tirar a licença paternidade de 6 meses e vai ficar tranquilo em relação a isso? Então, acho que esse é o primeiro passo. Eu já conheço algumas empresas aqui no Brasil que adotaram esse modelo, em que o CEO está eventualmente em casa nesse momento, porque ele teve filhos, e ele está tranquilo, e ele está tocando o barco da forma como tem que ser, está cumprindo aí a licença paternidade, ele está dando exemplo para a empresa. Então, acho que o primeiro passo, né, que a gente tem não é só a criação do programa, mas é o engajamento e o envolvimento da alta liderança com tudo que se cria em relação a esse tema. Acho que a licença paternidade é só mais uma das políticas que tem que ser exercidas pela alta liderança também. Eu queria complementar esse ponto que a Viana colocou, não com o como, mas com o significado dessa história. Eu acho que a nossa sociedade atual, quando a gente pensa em filho, a gente está pensando muito no privado, né? A família que tem o filho, como o pai e a mãe vão lidar com essa história, o trabalho da mãe, e, na verdade, a gente precisa mudar um pouco o olhar, porque quando a gente coloca, né, quando nasce um cidadão, nasce alguém que tem que ser olhado como parte da sociedade como um todo. Então, além dessas questões que o Rodrigo coloca, tem uma questão de política pública, tem uma questão do país, tem uma questão que tem que ser olhada de uma perspectiva muito maior do que só qual o problema privado que a gente precisa resolver da empresa, né? Claro que isso é fundamental, mas o olhar, só aqui fazendo um parênteses, que o olhar realmente precisa sair do privado e ir para a sociedade, é um cidadão. Inclusive a Vera Iaconelli, que é a psicanalista que você falou, Rodrigo, ela também coloca essa questão e super forte dessa mudança de olhar. E no momento como a gente está vivendo exatamente agora, essa mudança de olhar e o reforço, nem sempre positivo, de alguns papéis que a gente representa na sociedade, de cuidado, o quanto o trabalho do cuidado passa desapercebido, e ele é tão pesado. Algumas mulheres já se davam conta do trabalho que faziam no meio da pandemia, em isolamento social, elas estão sem saber qual é a saída para tudo que está acontecendo. E aí começam diversas discussões de como é que a gente chegou nesse ponto, né, Carol? Exato. Eu acho que precisa dessa mudança de paradigma e dessa mudança de olhar para que a gente consiga, todo mundo junto, atuar em prol da maior equidade, né? A empresa tem um papel fundamental, mas o Estado tem também, você ter creche, você ter apoio, tudo isso contribui.
Posso fazer uma ponderação também? Claro, Rodrigo. Eu acho importante. Eu amanhã às 17 horas vou participar de uma discussão com as meninas da Filhos no Currículo. Talvez alguma de vocês, o pessoal já tenha ouvido falar, que é um programa voltado realmente para você colocar os seus filhos no currículo, né? Falar sobre a maternidade e sobre a paternidade também. E é um programa que eu já tenho participado há algum tempo com a Camila e com a Michelle, não é de hoje, e já participei de algumas mentorias e tudo mais, e você percebe o engajamento maior dos homens. Né? Você, de alguma forma, como acho que a Carol comentou, o processo em que você traz o entendimento da questão da maternidade para o homem é você falar da paternidade. Né? Então, como ela mesmo disse, quer dizer, os homens, quando têm filhas mulheres, eu acho que, no geral, Carol, filhos homens também, eu acho que nesse aspecto vale tanto para o homem como para a mulher também, né? Para os filhos e filhas, porque, de fato, acaba, de alguma forma, trazendo essa sensação da paternidade, fazendo com que os homens eles se encontrem num lugar comum, que é serem pais. Né? Nesse período de pandemia, falo por uma questão pessoal, minha esposa é médica e ela está trabalhando num hospital, né? Então ela passa praticamente grande parte do dia fora de casa, e não tem jeito, quem está com meu filho de 6 anos fazendo as atividades em casa sou eu. Tem sido incrível a experiência, difícil, um processo complexo, mas eu e muitos, né? Muitos pais da escola também relatam o mesmo exemplo nesse momento. Então, nesse aspecto, eu acho que as coisas estão se aproximando mais, né? As pessoas estão se entendendo mais e talvez essa pandemia leve as pessoas a terem um lugar, uma intersecção em relação a essa questão de maternidade com a paternidade também. Bem legal, Viana. A gente tem mais uma pergunta, agora é da Cláudia Bruschi. Ela direcionou especialmente para você, Rodrigo, mas eu deixo à vontade para os outros convidados também participarem. Você acha que deveriam existir mais políticas públicas de incentivo à inserção das mulheres no mercado de trabalho? Caso sim, qual seria a mais importante na sua opinião? Carol, quer começar? Eu acho que política pública, o que a gente sentiu na pesquisa, que é uma das principais coisas, é a questão da creche e do apoio para essa mãe que vai trabalhar e não tem como fazer. Aí a gente entra na outra intersecção, que é a questão de classe. Tem mulheres de classe mais alta que tem babá, que tem uma estrutura, que tem um apoio. Agora, a maior parte das mulheres não tem essa estrutura. Então, eu lembro que a gente fez uma entrevista uma vez, não para esse documentário, para outro trabalho, e o sonho da vida da mulher era trabalhar fora, era de ser secretária e trabalhar numa grande corporação, e ela fez, ela teve filho, ela foi. E o que aconteceu? Chegou no final das contas, ela botou na balança, e ela falou, não está valendo a pena. Por quê? Eu tenho que deixar meu filho com uma outra pessoa de um jeito que não está servindo para mim, o dinheiro no final das contas não bate, porque o que eu estou ganhando no trabalho não bate com toda a despesa que eu estou tendo um desgaste enorme, não estou vendo meu filho crescer, então saiu do trabalho e voltou para casa. E tem jeitos de se fazer, não só a creche, mas a própria, né, isso é política pública, mas isso junto com as empresas. Eu não acredito mais numa coisa só política pública ou só empresa, acho que é uma coisa conjunta. Então, tem empresas que têm feito isso, atuado em conjunto e trazido uma estrutura para essas mulheres poderem deixar os seus filhos e trabalharem tranquilamente. Eu colocaria isso como uma coisa que eu vi muito. Agora tem várias outras aí, não sei se vocês querem complementar em termos de política pública. Eu só complemento, Carol, quando você fala da questão de creche, né, eu falo da questão de transporte também, que muitas vezes ela deixa o filho ou a filha na creche e leva 2 horas e meia, eventualmente, para chegar no trabalho. Então, toda essa questão logística também, porque você fala que não dá para juntar uma coisa só, não dá só para falar da questão da creche ou da escola, tem que ampliar esse escopo para uma discussão muito maior. E aí eu entro muito no papel da organização, de fato, né? O fato da organização abrir os olhos para isso e conseguir gerar mais oportunidade para que pessoas que eventualmente, né, trabalhar o processo com uma forma mais igualitária, com mais equidade, talvez processo às cegas, como a gente fala muito aqui muitas vezes, em que a empresa não sabe se a pessoa que vai entrevistar é homem ou mulher, qual o gênero da pessoa, não sabe muitas vezes a formação, se é uma formação numa escola
eventualmente no INSPER ou em uma outra universidade também, para que não crie nenhum viés para aquele processo. Então, eu acho que os processos em conjunto têm que ser trabalhados de políticas públicas e privadas, ou parceria público-privada, para que você consiga maximizar e aumentar a oportunidade de mulheres que eventualmente sejam de outras classes sociais ingressarem no mercado de trabalho, de uma forma mais estruturada. Eu vou fazer uma colocação. Eu acho interessante também toda uma rede de apoio, né? Um suporte também para, né, a Carol estava falando das mulheres, né, que eventualmente têm filhos, um suporte para elas, né, uma ouvidoria, porque eu percebo que acaba acontecendo muito um achismo, né, nessa questão. Então, acaba ouvindo pouco a mulher falar a respeito do que ela realmente está sentindo, do que ela realmente precisa, por um achismo. Eu acho que deveria ser feito isso ou aquilo. Então, é interessante que sejam ouvidas essas mulheres, elas têm uma rede de apoio também dentro da própria empresa para conseguir lidar, né, com todas essas situações também, né? Perfeito. Posso colocar mais um ponto? Pode, Carol. A gente está falando muito de empresa e eu acho fundamental a gente falar também do empreendedorismo, né? É claro que aqui o tema é mais focado um pouco em empresa, a gente está falando, né, do INSPER também, que forma pessoas, né, muitas vezes para trabalhar em empresa, mas também para empreender, e a gente vê que muitas mulheres acabam indo para o empreendedorismo por não encontrar esse apoio e poder manejar melhor a vida pessoal com a profissional, e esse apoio que você está falando, Bruno, é fundamental também para essas mulheres empreendedoras. A gente tem várias organizações hoje que dão esse apoio, que as mulheres tiram suas dúvidas, que elas se ajudam, que ela cria uma rede de network, que é fundamental. Então, só para fazer também a parte que eu acho que é importante. Quando a gente fala dessa questão de mulheres e do que é necessário em termos de política pública de empresas, realmente engloba muita coisa. A creche por si só, a gente sabe que não resolve se, por exemplo, ela não tiver uma duração que permita a mulher poder atuar como profissional. Há 8 anos atrás, o tempo passa rápido, eu fiz uma pesquisa com moradoras de bairros mais carentes na cidade de São Paulo, junto com uma colega minha da Universidade de Miami. E no início da pesquisa, do jeito que a Bruna falou, a gente achava que a gente sabia o que elas precisavam. Então, nós fomos primeiro fazer pesquisa, fazendo as perguntas que a gente achava que elas queriam responder. Graças a Deus, a gente teve a boa ideia de fazer grupos focais e a gente descobriu que elas não queriam as coisas que a gente queria para elas. Elas não queriam necessariamente resolver os problemas que para nós pareciam mais visíveis. Elas queriam creches disponíveis em horário ampliado, elas queriam escolas em horário ampliado para os filhos, elas queriam transporte mais rápido e seguro, elas queriam agendamento de consultas médicas que fossem pensados em elas poderem trabalhar e ao mesmo tempo levar os filhos ou ter quem levasse os filhos para as consultas médicas. Então, a rede de necessidade delas é uma rede que precisa ser integrado, que não dá para pensar numa parte só. Isso me ocorre agora, quando a gente está pensando em sair do isolamento social e retornar às escolas. Não basta retornar à empresa se a escola não retornou, não tem como retornar à escola se as pessoas não têm como sair de casa. Como é que a gente, e as pessoas querem trabalhar, como é que eu permito que tudo isso entre em acordo? Não é uma ação única. Então, quando a gente trata dessa questão de mulher, de empreendedorismo, de possibilidade da mulher assumir um protagonismo, você tem cada vez mais forte a importância de todos esses papéis que a gente concilia e nem sabe muitas vezes que está conciliando, né? Eu tenho mais 2 perguntas que eu vou unir numa só, porque elas são muito parecidas. É a pergunta do João Matos de Souza e da Lília Vieira. Vocês também vejam quem prefere responder, que é ligada às estratégias que são mais efetivas para a gente acelerar a conscientização sobre o tema e como a gente faz isso dentro das empresas. Se existe algum tipo de plano estratégico para abordar essa questão de desenvolvimento de projetos ligados à equidade de gênero, como é que a gente trabalha essa questão estratégica dentro das empresas e também de conscientização de forma geral? Qual a sugestão de vocês?
Bom, eu vou começar aqui, depois eu deixo para os colegas, né, falarem também. Eu, né, como professora, eu vejo que a educação é um agente de transformação, né, foi um agente de transformação na minha vida, na vida de toda a minha família. Então, eu acho que nada melhor do que educar para conseguir essa equidade. Então, é porque, às vezes, as pessoas, né, que estão numa empresa, ou, enfim, as empreendedoras, também, como a Carol falou, elas não têm noção que não existe essa equidade. Por isso que eu acho que é importante a educação, eu acho importante ter isso que a gente está fazendo agora também, essa discussão, trazer mais mulheres para falarem sobre o assunto, e que a direção também da empresa, os gestores, né, eles estejam bem alinhados e abracem essa causa também, se for necessário treinamentos, né, então a exposição de livros que a gente fez de autoras negras, por exemplo, foi sensacional, então muitos alunos não tinham essa ideia de que tinham essas autoras, então, para mim, assim, na minha opinião, o começo de tudo é através da educação, né, para transformar, para ter essa mudança de mentalidade também, para ter essas ações, enfim, é por aí que eu vejo isso. Eu gostaria de complementar rapidinho aqui, com o nosso horário. Eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é a empatia, né? Assim, uma parte da pergunta foi para conscientizar, né, as pessoas. Eu acho que uma coisa é a gente ver esses dados, ver esses números, fazer cotas, inclusive, que é fundamental, mas outra coisa é a gente entender o que o outro sente, o que o outro passa, e as dificuldades. Eu acho que isso muda tudo. Então, além de ter uma questão de você ter uma educação, que eu acho fundamental, Bruna, você ter coaching, inclusive dentro das empresas, para as mulheres que não têm tanta facilidade, conseguirem se inserir de uma forma mais relevante, essa questão do você conseguir mobilizar as pessoas que estão ali dentro, os colegas de trabalho, através do exemplo das pessoas. Então, os diretores, os homens e mulheres que estão acima têm que se engajar de qualquer jeito, senão isso não anda para frente, né? Isso traz, inclusive, a pesquisa da Talensis traz isso. A gente tem um trabalho, a Regina até também trabalhou nesse tema do viés inconsciente, a Talensis também, então, trabalhar com os vieses inconscientes, aquelas coisas que a gente acha que a gente é bem resolvido com essa história, mas no fundo a gente tem preconceito, a gente acaba agindo de uma forma que a gente às vezes nem percebe, então acho que tem várias coisas que ajudam a trazer essa consciência de fato, e não só uma consciência, eu sei que isso existe, eu me preocupo com o outro de fato e sei que eu preciso fazer alguma coisa individualmente e no grupo, no coletivo, para que isso mude de fato. Eu queria complementar, Carol, acho que a Bruna e a Carol já falaram tudo, mas eu queria ressaltar a importância do papel da área de recursos humanos neste momento nas organizações. Eu acho que já vem num processo de, vamos dizer, de desenvolvimento muito forte da área de RH. Muitos dos CEOs que a gente conversa já falam da importância e do braço direito deles nas organizações, sendo a área de recursos humanos, mas mais do que nunca agora, a gente percebeu na pesquisa que 35% das empresas mais bem-sucedidas em programas de equidade de gênero iniciaram através da área de recursos humanos, né? Então, a gente fala muito do topo, como a Carol comentou e eu comentei recentemente, a Bruna fala sobre a questão de educação, acho que esse é para fechar com chave de ouro mesmo, né? Educação acho que é o papel mais importante que a gente pode oferecer para as pessoas para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mas eu ressalto de novo a importância da área de recursos humanos e do papel do RH no desenvolvimento e no permear da organização sobre a mensagem que tem que ser passada, sobre as políticas afirmativas que estão sendo colocadas e, de fato, sobre a execução desse processo, né? Para que as pessoas realmente saiam das organizações melhores do que elas entraram. Muito legal, Rodrigo. O tempo passa muito rápido, a gente está chegando quase ao final desse webinar. Antes de eu passar para a última pergunta, última rodada de perguntas para todos os participantes aqui dessa mesa, eu queria chamar o Silvio, porque lá no início, quando ainda o documentário estava passando, Silvio, começaram as perguntas de onde eu acesso, como eu faço. Então, quais são os próximos passos para o lançamento do documentário?
Não, legal, Regina. Esse curta-metragem a gente fez justamente com o objetivo de fazer uma apresentação desse tema através de um produto audiovisual para o público, né, e principalmente para os nossos parceiros, as empresas, as organizações e tal. E a ideia foi usá-lo em março, né, ou seja, no mês que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a gente imaginou e até conseguimos executar alguns eventos presenciais em salas de cinema, ou seja, esse curta-metragem ele tem uma pós-produção, uma qualidade que possa ser exibido em tela de cinema, mas infelizmente com o início da pandemia e a restrição a cinemas e tudo mais, a gente foi obrigado a promover esse tipo de encontro, que também acho bastante válido a gente continuar essa discussão. Então a gente vai ter mais algumas lives que a gente está organizando. A Tabata, finalmente eu consegui uma data na agenda dela com a assessora, então é uma pessoa que eu quero ouvir falar, porque ela tem uma chamada muito forte para a questão da educação, como vocês citavam há pouco, e é jovem, né? Ou seja, também mostra um ímpeto de uma menina jovem buscando a maior participação de mulheres na política, que também é um ponto crucial, eu acho, para a gente começar a fazer uma inflexão de curva aqui. Então a gente vai ter a Cris também, do futebol, acho que a gente vai ter uma live com ela, então a gente vai ter mais algumas oportunidades de discutir esse curta-metragem. Mas, como eu havia mencionado, a gente está já negociando com uma TV, né, que possa acolher o nosso conteúdo aqui, promovê-lo, e a gente deve ter alguma decisão disso já nas próximas semanas. Então, claro, eu vou avisar a todos, a gente tem ainda uma restrição grande de cinema, então, assim, muitos dos projetos audiovisuais que estão agora ficando prontos, eles já estão indo direto para a TV ou para o streaming. Então, certamente a gente vai ouvir falar e, de alguma forma, a gente vai se encontrar para poder ver esse filme, os 75 minutos, que é o corte final que ele vai ter, que eu acho bem interessante, porque se nesses 22 minutos vocês já tiveram algumas surpresas e ficaram impactadas com algumas falas, vocês vão ouvir aí detalhes mais profundos da vida dessas 12 mulheres, que a gente teve muita sorte em encontrar, né, porque o processo foi encontrar perfis fictícios, né, de mulheres que representassem esses grupos na sociedade. Depois a missão da nossa equipe de pesquisa era, bom, quais são as mulheres reais que vão encarnar esse perfil definido pela ONU Mulheres como sendo os principais perfis que a gente precisava acompanhar. Eu acho que a gente teve muita sorte aí, né, na verdade a equipe também bastante competência para encontrar essas mulheres e elas estão despontando aí, desde que a gente começou o nosso documentário, a data de hoje, você vê que elas estão sendo premiadas, elas estão assumindo uma posição de preponderância nas falas, então acho que a gente está muito feliz com esse resultado, né, dessas escolhas que a gente fez para compor esse time do documentário. Então, se vocês acompanharem a Tocha Filmes nas redes sociais, certamente a gente vai poder passar uma mensagem das próximas ações e certamente de quando vai ser esse lançamento. Fantástico, Silvio. Então, agora, para encerrar, eu queria que cada um de vocês dissesse, para quem está nos assistindo, a gente tem bastante gente em diversas mídias diferentes acompanhando, e eu tenho recebido, meu WhatsApp está pulando de gente mandando mensagem, dizendo que está assistindo a gente, imagino de vocês também. O que vocês deixam de mensagem para quem escutou a gente? Como ela faz e o que a gente faz a partir de agora? O que as pessoas poderiam levar dessa nossa conversa, essa 1h30 que a gente teve junto? Eu acho que eu vou fazer, então, aproveitar que eu já estava aquecido. Eu acho que a gente tem que convidar as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o tema, para tentar assistir esse documentário e tentar algum tipo de abertura e conversa. Eu acho que a ideia do documentário, como eu falei no início, ele é propositivo, no sentido de mostrar uma realidade, mostrar um olhar que eu mesmo não tinha quando eu iniciei essa jornada. Então, assim, eu acho que vale esse convite, entendeu? Para que você possa abrir essa possibilidade de pessoas que não são muito próximas do tema, não conhecem, até rejeitam conversar sobre esses assuntos, que mudem um pouco de postura e se permitam
conhecer um pouco esse assunto, quem sabe através de um filme, de algo que se propõe ser de entretenimento, e que eu acho que ele está bem construído. Eu acho que ele não é um filme feito justamente para causar algum tipo de repulsa, muito pelo contrário, a gente quer aumentar a roda de conversa, aumentar o número de pessoas que possam, dentro de cada entender, né, de cada perfil, poder entender um pouquinho mais desse assunto. Então, acho que esse é o meu desejo, é o meu convite. Vou complementar, então, aqui, vou continuar. Eu, como mensagem assim, que eu gostaria de trazer, que foi um pouco o intuito do documentário, trazer essa sementinha para você olhar, não só para esse universo, como um universo que precisa melhorar lá fora, nas empresas, mas começa dentro da sua própria casa, né? O quanto você está dando condições para as pessoas que moram com você, ou as pessoas que você se relaciona, as pessoas que trabalham com você, ter uma vida melhor, ter condições melhores, o quanto você dentro do seu trabalho também ajuda, consegue ter o olhar do outro, ver o quanto está sendo difícil para algumas pessoas, algumas mulheres, ou mulheres que têm algum tipo de dificuldade, está tendo mais condição de trabalho, está tendo condição melhor de crescer, de conquistar coisas. Então, eu acho que começa de dentro, né, do teu universo pessoal até esse olhar maior que a gente também quis trazer um pouquinho. Eu queria, na verdade, trazer para cá uma experiência pessoal, né, como a Regina comentou. São 13 anos já que eu trabalho com a questão de empoderamento e liderança feminina, desde 2007. E eu queria, na verdade, da pesquisa, né, a gente fala que 13% das empresas que participaram são presididas por mulheres. Eu queria convidar os outros 87% que são presididas por homens a virem para esse diálogo, para participarem junto conosco. Infelizmente, é um espaço que muitas experiências que eu tenho, um espaço ainda muito feminino, né, tem muitos mais mulheres do que homens participando dessa discussão. Os homens não se manifestam, eles se manifestam apenas em ambientes mais fechados, eles poucos aparecem em público, mas eles falam que gostam da causa, que eles se identificam muito com a questão de equidade, mas eles não fazem, eles não ajudam nesse processo, eles apenas trazem isso com eles. Eu acho já muito positivo, mas eu queria convidar os homens a participarem dessa discussão, a abrirem mais os seus sentimentos, né, a falarem mais sobre isso também, e naturalmente o espaço, a partir do momento que você começa a falar, você se envolve com a causa e sem dúvida nenhuma vai se tornar uma pessoa melhor. Então eu queria, na verdade, convidar mais homens para fazerem parte desse grupo aqui, porque é muito relevante, muito importante, uma experiência muito boa, não só para a nossa vida dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente para a nossa vida como pessoa também. Bom, foi uma honra estar aqui com vocês e também assistir o documentário. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos, porque eu conseguia sentir o que elas estavam sentindo. Então, para quem for assistir, também esteja com o coração aberto. Como a Carol falou, tenha bastante empatia também. A gente sabe que a gente tem um problema, então vamos tentar corrigir esse problema da melhor forma possível. E eu ainda vou mais longe. Eu espero que meus filhos e netos, eles olhem, né, para tudo que a gente está vivendo hoje e eles se sintam indignados, né, do tipo, nossa, a vovó Bruna, por exemplo, ela era a única professora de engenharia, mas hoje a gente tem tanta professora na engenharia, inclusive a maioria das minhas professoras são negras. Então eu vou mais longe. Eu espero que isso daqui para frente se torne algo mais comum, né? Então, é esse o meu desejo também. Bom, eu como moderadora tenho a chance de falar por último, que é bom e que é ruim ao mesmo tempo, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria que ficasse é justamente para essas mulheres mais jovens, que muitas vezes olham para a gente e dizem,
vocês estão reclamando do quê? Eu não estou percebendo onde eu estou sendo tratada diferente ainda. Parece que vocês estão querendo colocar um obstáculo onde eu não me enxergo. E, na verdade, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer encontrar um jeito de vocês não terem esses obstáculos, como a Bruna falou. Quando eu fui fazer minha primeira graduação, meu avô, que eu amo de coração, embora ele não esteja mais aqui com a gente, ele sempre ligava, eu ligava para ele para conversar, e ele me dizia, como vai o curso de economia doméstica? E eu dizia, avô, não, eu faço economia. Economia, isso não é profissão de mulher. Eu, não, mas eu faço economia, e mudava. Passava 15 dias, eu falava com ele de novo, e de novo ele me dizia, como vai o curso de economia doméstica? E eu de novo reforçava. Eu acho que grande parte do meu impulso para estudar esse assunto tem a ver com mostrar para o meu avô que economia é um lugar que mulher pode, do jeito que engenharia é um lugar que mulher pode, do jeito que as mulheres podem estar em qualquer lugar. E esse foi o legado que as mulheres antes de mim trouxeram e que a gente quer tornar um pouco mais acessível para as mulheres que vêm depois da gente. Não é tirar espaço de ninguém, tem espaço para todo mundo, tem espaço para os homens, para as mulheres, para os brancos, para os negros, para todo mundo. É só criar condições para que todo mundo possa se desenvolver de acordo. Com isso, eu termino o nosso webinar. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que quem tenha assistido a gente tenha conseguido aproveitar. O INSPER tem uma série de outros webinars com assuntos dos mais variados possíveis. Acessem nossa agenda de eventos no site e vocês também podem participar. São super bem-vindos a participar conosco. Muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo.